Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Rock Night no ar, mais um programa super especial, super tranquilo, super na boa. Afinal, é segunda-feira, a gente tem que começar devagarinho para depois acelerar com tudo e acabar em alto astral a semana. Você que já prefere começar em alto astral a semana, também está valendo esse podcast, Rock Night Conversas Aleatórias, rn.conversas lá no Instagram. Eu sou Cristiano Borges Franco, vou estar tocando essa conversa aqui também com meu parceiro Felipe Guedes da Luz. Como é que tu tá, Felipe? Tudo bem? Salve, querido. Melhor impossível. Feliz aí de mais um bate-papo com meu careca predileto. E agora qual? E aí, hoje Eu temos pensei mais que eu era eu. hoje temos mais um careca aqui, Super Diógenes Nascimento. Como tá, Diógenes? Tudo bem? Tô bem agora com ciúme, porque eu pensei que eu era a cabeça mais brilhante desse episódio, né? Aí tem o Cris competindo comigo. É dose, velho. Mas eu lhe cedo esta vaga porque tu é o careca mais brilhante deste podcast, com certeza. Né? Eu acho que eu vou colocar o nome desse podcast, a gente tem que mudar. Manda. Colocar inteligência limitada. Aí a gente convida pessoas mais inteligentes do que a gente. Mas a intenção é essa. Eu e o Felipe sempre nos pautamos por isso, né, Felipe? Por isso que o senhor está aqui hoje trocando ideia com a Depois. gente. Então chama um convidado, velho. Então chama um Não, convidado mais inteligente. a bronca é com o Diógenes Nascimento. Vamos ler aqui quem é o Diógenes Nascimento, né? Bora lá. Rock Night, conversas Mata. aleatórias. Então, além das aleatoriedades da vida, a gente também vai falar hoje sobre as obviedades da vida, né? E o nosso convidado já é prata da casa, ele já esteve conosco no episódio 17, quando a gente falava sobre TDAH, num episódio chamado Atenção à Saúde Mental. No Instagram, ele tem o perfil Partido do Óbvio, que também é um podcast, você pode acessar em todas as plataformas de streaming, e por lá ele fala sobre gestão ágil, inovação, branding para pequenos negócios, startups, criatividade e, obviamente, sobre obviedades. Ele também tem o perfil Desvendando TDAH, lá no Instagram também, onde fala sobre o transtorno que o Diógenes tem, sobre os seus... Como tu encara isso no dia a dia, né, Diógenes? E também tem lá conteúdo diário, tem um e-book, tem informação, enfim, uma série de informações sobre TDAH. Diógenes, partindo do óbvio, qual é a maior obviedade de Exatamente. hoje? Para mim é que a simplicidade deveria ser o mais óbvio. Hoje a gente inventa muito, quer inventar a roda e se esquecendo do óbvio, que é o simples, fazer eficiente e orientado ao ser humano. A Coisa gente, bacana. pelo menos pelo meu olhar, a minha área de gestão de projetos e branding, então eu vejo muita ferramenta, muita plataforma, muito tudo e menos orientação a pessoas. Então, quando eu criei o perfil em si, não tinha esse propósito, mas quem me conhece, quem acaba tendo treinamento comigo, os alunos sempre me falam que eu sou o professor do óbvio, porque eu pego pela mão e trago no ponto de partida, qual o problema, da onde ele surge. E aí minha proposta sempre foi simplificar. No Desvendando TDAH da mesma forma. Vou pegar você pela mão, entender o transtorno e fazer você lidar melhor com a sua rotina. Então, para mim, a gente podia terminar agora o podcast dizendo assim, o óbvio é a simplicidade e que tudo deveria estar orientado ao ser humano, e não o ser humano orientado à tecnologia. Isso é muito bacana, até vou anotar aqui, né? Tudo deveria estar orientado ao ser humano. Isso é fundamental. Para quem está estranhando, ou melhor, está gostando do sotaque do Diógenes, esse cara aqui, ele é de longe aqui do Rio Grande do Sul. Eu e o Felipe estamos aqui em Porto Alegre, Canoas, região metropolitana, e o Diógenes está lá em Caruaru, mas ele é natural de Garanhuns e divide a vida profissional dele entre Garanhuns, Recife e Caruaru. E mais recentemente ele também está no Espírito Santo, na Serra, que é pertinho de Vitória ali. Cara,
que Tu tá jogando War, assim, que tu tá conquistando terrenos, né? Eu estou mais ou menos isso. Depois de 15 anos de atuação, eu já viajei o Brasil de ponta a ponta. Aí eu só estou fazendo o domínio de território agora. Moro durante o tempo de uma cidade, no tempo da outra, e vou dominando. Tudo bom. e a Serra, a Serra no Espírito Santo é um lugar muito complicado, ou não, Diógenes? Não, eu tenho um carinho muito grande pelo Espírito Santo, assim como eu tenho, assim, me parece rasgação de seda, mas eu amo o Sul, né? Eu morei muito tempo em Curitiba e é muito pro Rio Grande do Sul. Tenho um amor muito particular pelas pessoas. Eu acho que a maioria dos meus amigos da área de inovação, principalmente, são do Rio Grande do Sul, mas o Espírito Santo para mim sempre foi um destaque, porque a qualidade de vida é muito alta. Inclusive em inovação, eu me surpreendi, porque eu não conhecia o ecossistema em si, mas eles estão bem avançados. Tá? Teve um episódio há dias atrás sobre o Fab Lab, por exemplo, e lá eles têm a fábrica de ideias, que é do município. E o município investiu no Fab Lab, tem lá a Base 27, que é uma unidade de inovação em novos negócios, e tem o Parque Tecnológico em Serra, que é um parque tecnológico orientado à indústria. Então, assim, são pessoas extremamente interessadas, mas que têm a mesma dificuldade que a gente falou no começo. E que eu acho que é a dificuldade de toda startup, por exemplo, de toda pessoa que quer inventar um novo negócio. É que ele olha muito para a tecnologia, para o modelo de negócio, para o mercado, e se esquece que mercado é feito de pessoas, tecnologia é orientada a pessoas, e os problemas são das pessoas. Então, eu acho que é um problema que todo mundo comunga, mas no Espírito Santo foi fantástico. Está sendo, na verdade. Eu fui abduzido, né, pela minha esposa, né? Eu fui sequestrado pela minha senhora. Eu imagino que ela fez muita força. Ela fez um esforço incrível para ir para lá. Bora, e eu, vamos. Eu já estou lá. Ela disse, vamos, vamos. Aí eu fiz, vamos embora. Né? Diógenes, quando a gente começou a pensar esse programa aqui, a gente começou com uma discussão sobre criatividade, né? Que nesse mesmo episódio que você falou ali do Edgar Andrade, lá do Fab Lab Recife, a gente falava sobre criatividade. E aí, que hoje as pessoas consideram um super diferencial, ou melhor, né, um resgate à criatividade, que as pessoas então agora devem ser criativas de novo, porque em algum momento da nossa trajetória humana, ou pelo menos nessas últimas décadas, aí, 30, 40 anos talvez, essa habilidade deixou de ser tão importante e agora, com essa onda toda da nova economia, startups, a gente falando cada vez mais de inovação, criatividade voltou a ser uma coisa tão importante. E aí tu comentou assim, mas isso é óbvio. Onde é que a gente esqueceu disso, Diógenes? Onde é que a gente esqueceu dessa obviedade aí? Em que momento da nossa história aconteceu isso? Assim, até onde eu pesquiso e até onde eu tento investigar sobre criatividade, ela nunca deixou de ser um ponto forte da sociedade. Né? A gente é uma sociedade extremamente criativa em vários aspectos, para o bem e para o mal. O problema é que a estrutura, pelo menos educacional nossa, ela tem... Eu brinco com os alunos e sempre é um exemplo que eu dou. Ela é uma mistura de fábrica e prisão. Né? Ela foi programada para ter formação no tempo útil e sequenciado, é dividida em séries, com banho de sol ali, dia a dia. Né? As paredes da escola foram feitas para ninguém entrar, para ninguém sair, ao invés de ninguém entrar, porque ninguém é louco o suficiente para pular o muro para entrar e assistir aula. É o contrário, as pessoas para não saírem. E isso tornou uma formação, foi formando geração a geração extremamente mais padronizada, incapaz de gerenciar e correlacionar, né, conteúdo lógico, matemática, física, química, a realidade dele, o contexto. E principalmente porque o processo a nossa base didática, ela surge do pensamento pedagógico. Então a gente vai ter Piaget, vai
ter Maria Montessori, vai ter Leon Vygotsky, e todos eles têm uma forma padrão de entendimento e tal, mas da pedagogia, é como as crianças aprendem. E eu acho que a gente, no passar do tempo, a gente começa a se esquecer como deveria ser a aprendizagem, que é baseada em ludicidade e engajamento. Ludicidade, eu tenho que associar, que para mim é uma palavra muito cara, a associatividade, depois eu explico direitinho por quê, mas a criança associar aquela informação, aquele dado, a algo do contexto dela. E o engajamento é quando ela consegue ir para a prática. Então, nenhuma criança aprende que 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3, aprende uma maçã, 2 bananas, 3 melões. Então, assim, ela sempre faz esse arranjo. Com o passar do tempo, enquanto a gente vira adulto, jovem e tal, a gente vai para uma educação que é processual. Então, eu acho que o professor passa a ter um comportamento que ele acha que a gente tem um problema cognitivo. Então, a sala já é um ambiente repressivo à dúvida, né? Então, você pergunta uma vez, o professor explica. Você pergunta uma segunda vez, o professor explica do mesmo jeito, porque ele acha que a gente tem um problema auditivo, né? E você não vai perguntar a terceira vez, porque é um ambiente repressivo à dúvida. Se você pergunta a terceira vez, burro, tal, e você não pergunta. Isso torna muito difícil a correlação entre o conhecimento e a prática. E isso impacta totalmente na criatividade, porque a gente não é formado para desempenhar essa habilidade que é natural do ser humano. Então, é mais ou menos isso. Tem a ver com a dúvida, né? Com os porquês, com entender a causa das coisas, que é muito comum em crianças e que eu acho que por conta desse contexto que tu nos traz da educação, as pessoas então são, não vou dizer impedidas, mas não estimuladas a perguntar mais porquê e simplesmente aceitar as coisas como elas são. Manda lá, Vai Felipe. parecer um discurso meio de esquerdinha e tal, e eu garanto para os ouvintes que eu não sou nem de esquerda nem de direita, afinal sou odiado pelos dois quando eu falo, é que até uma sociedade capitalista ou pós-capitalista diminuiu a capacidade da gente desenvolver perguntas, porque ela oferece soluções, e soluções mercantilizadas. A produção é extremamente fordista, então ela é por repetição, ela é em série, ela é em escalar, né? Tudo passou a ser escalável, tem que ser escalável, tem que ser em massa. Então as pessoas não têm tempo mais reflexivo. Uma das questões que eu estava até brincando um dia desse foi que a televisão é um sinal disso. Hoje você tem no Netflix 230 séries, 430, onde você não assiste nenhuma até o final. E aí a gente que tem mais idade, né, a gente vivenciou uma época em que não tinha opção. A gente apertava o canal e assistia o que tinha. E você, às vezes, pegava o filme no meio e continuava assistindo ele. Hoje até não. Hoje. Né? E aí eu faço isso hoje. A TV, ali, os canais pagos, eu assisto. Às vezes você zapeia e encontra, tá na metade do filme que você já tinha assistido e continua. Só que o dilema da escolha, né, que eu brinco para o pessoal, que é um paradigma da escolha, trouxe uma geração que ela não reflete, ela tem N opções, ela não é ensinada a escolher e, na verdade, ela não sabe o que quer. Aí soma com a escola, que tem a estrutura que eu falei, e a gente está gerando uma sociedade cada vez mais incapaz de lidar com as seus dilemas, e talvez por isso que a gente foque tanto na tecnologia. Já que a gente não resolve os nossos problemas, a gente desconta numa nova tecnologia ou numa tecnologia mais perfumada. Como talvez uma bengala, né? Não sei se é o termo correto, mas algum apoio para nos manter, para nos dar sustentação, para nos dar condição de continuar vivendo essa vida. O engraçado é que daí o cara já não consegue tomar decisão, porque tem milhões de escolhas. E aí, o que eles fazem? Vem um algoritmo e diz, então tá, vou simplificar a tua vida. Só que ao mesmo tempo agora, ao mesmo tempo as pessoas dizem assim, não façam isso porque a máquina está sabendo mais de ti do que de ti mesmo, né?
Tá, mas eu queria que alguém fizesse por mim isso. Ela já está fazendo um negócio que eu não queria, quero tomar uma decisão. E tem dilemas que, assim, eu particularmente eu acho muito bobo, mas eu entendo por que eles acontecem. Esse dilema da escolha e do algoritmo, essa discussão que está acontecendo, mano, é uma consequência meio que óbvia. Assim, se eu tenho uma geração que não consegue escolher e ela está focada na tecnologia, eu vou criar algo que escolha por mim. Só que é uma discussão, por exemplo, que acontece em Louis Althusser, por exemplo, e também com outros autores, por exemplo, Etienne Laboissy, que é conterrâneo de Michel de Montaigne. Ele tem um livro chamado Discurso à Servidão Voluntária. E aí a grande pergunta do livro, que é bem pequenininho, indico todo mundo a ler, é: quando a gente conquista a liberdade, a quem a gente escolhe servir? Então, essas discussões são importantes, é necessário a gente discutir isso, só que a gente deixou de discuti-las. A gente não se preocupa mais. Sim. E isso tu fala, né? É de alguma geração específica ou as pessoas estão vivendo nessa anestesia, as pessoas de um modo geral de todas as gerações? Começou na Millennium já. Ah. Na Millennium a gente já começou uma ruptura, até o que me consta, né? Eu participei de uma pesquisa da Pearson há alguns anos atrás, 2018, e quando você vai olhando o choque de gerações, os processos de aprendizagem, principalmente os perfis de aprendizagem, que são 5, né? Os mapeados são 5. A gente tem o aluno tradicional, né? O traditional learning. Ele tem um perfil que ele sabe porque ele está ali e sabe o que ele quer. Mas ele não é um grande apaixonado, ele só sabe. A gente vai ter o hobby learning, que é o cara que aprende por paixão, ele tem tesão naquilo, ele é louco por aquilo e ele sabe onde ele quer chegar. Mas a gente tem 3 perfis, que até então, na minha geração, na do Cris e na do Felipe, eram só 2, que é o reluctant learning, que ele não sabe porque está ali, mas não sabe direito, mas sabe que tem que estar. Ele não sabe por quê, mas sabe que tem que estar. Então ele vai e faz o papel dele. E aí tem o Skeptical Learning, né? O aluno cético, que ele não entende por que está ali, ele não gostaria de estar ali, ele não sabe para que isso ali vai servir. Né? E aí o questionamento, às vezes, que se faz é que esse aluno parece não propor nada. Né? Esse cara só quer atrapalhar. Mas como é que ele propõe se a educação ela é baseada em 90% do professor falando e 10% o aluno ouvindo? Uhum. Né? Como é que a gente faz uma sugestão, como é que a gente altera e melhora o ambiente se a gente não tem direito à fala? Né? Como é que essa relação se constrói? E aí, as 2 gerações que a gente está vivenciando depois da milênio, por exemplo, elas têm um terceiro elemento, que é desses novos perfis, que é o digital learning. É o cara que aprende só no digital e ele acredita que o digital é a grande transformação. Essa geração nova, se você na pesquisa foi feita essa pergunta, o que é a universidade, e ele disse que a universidade é o YouTube. A nova universidade é o YouTube. Oh. Por quê? Tem uma resposta muito simples, que eu já falei antes, que é a questão da repressão à dúvida. No YouTube, a função mais, né, a feature mais usada não é play, pause, avançar ou voltar. É repetir. Porque eu posso repetir o vídeo e se eu não conseguir aprender daquele jeito, tem os vídeos recomendados, eu vou para outro vídeo até aprender. Isso tem um impacto gigante, gigante. Mas volto. O óbvio é que o ser humano buscando se readequar e as plataformas tentando manter ele atento e usando suas ferramentas. E, para mim, uma coisa que é óbvia também em educação, aqui tu falou um bocado de coisa que eu quero retornar algumas depois, tá? Mas uma delas é a seguinte, para mim é óbvio na educação, talvez porque eu tenha tido essa educação, que a gente tem que ser um sujeito crítico às coisas, né? Sim. Então é óbvio que devemos ser críticos em relação às ofertas e que nos são disponibilizadas e as nossas escolhas, ou até mesmo as escolhas que são feitas por nós. Para mim isso é óbvio, mas parece que não é para a maior parte das pessoas, essa coisa da criticidade em relação a tudo isso que está acontecendo. Ou seja, as pessoas estão... O algoritmo, por exemplo, está definindo e escolhendo coisas para as pessoas e elas estão apáticas aceitando isso.
É só para mim que é óbvio essa lógica da criticidade, Diógenes? Mas como é que a pessoa vai ser crítica se ela não tem espaço a opinar? Como é que Sim. como é que a gente está culpando o algoritmo se o algoritmo faz o que a gente desejava? Uhum. Como é que a gente culpa a tecnologia se ela foi desenvolvida por pessoas que querem facilitar, né, entre muitas aspas, as relações e torná-las mais dinâmicas? Uhum. Então não tem espaço para criticidade, né? Não há questionamentos se existem padrões sociais. Minha esposa, inclusive, fala muito sobre isso, que ela nasceu em outra geração. Ela disse que nasceu na geração errada, no tempo errado, porque ela odeia redes sociais, ela não gosta, ela é uma pessoa dos livros, uma pessoa culta, tal. E assim, não tem espaço para você ser isso sem receber uma enxurrada de crítica. A gente tem que respeitar o algoritmo, postar da forma correta, o layout tem que ser aquele, a gente tem que seguir o algoritmo, porque senão não entrega, tal. A E ditadura do parece que é só na rede algoritmo. social. Só que o algoritmo não é na rede social, é na vida. A gente, no dia a dia. E esse é o óbvio. Eu tenho que estar antenado em um conceito, antenado no outro, eu não posso me vestir assim, eu não posso me vestir assado, eu não posso pensar diferente. Se eu não concordar com uma visão política, eu sou um alienado, então existe um processo de monopólio da virtude. Pois Então, é. assim, os algoritmos são o menor dos problemas. Mas aí você falou uma coisa assim, eu tenho que. Quem é que define o que eu Isso, tenho que? um Será que... consenso cultural. Ah, Eu não acho que são as marcas, sabe? Eu, como sou da área de branding, a gente entende que quer não, os três trabalham com essa perspectiva. Passou a época que as marcas... Eu sou de uma época que você chamava a gerência da empresa e definia quais são os posicionamentos da marca. E o cliente vinha e consumia. Hoje não, a gente chama o cliente e pede a ele como é que você quer pagar, onde você quer consumir, como é que você quer dispor, tal. Então, assim, essa relação ela não é tão simples assim, as marcas não têm tanto. Eu acho que é uma transformação do pensamento. Agora a gente pode discutir a origem disso. eu acho que esse momento aqui que a gente discute também é esse momento de poder dizer assim, opa, pera lá, não é bem assim, eu tenho que, né, Diógenes? E talvez Sim, seja esse espaço também que falte na educação, então, na educação formal e informal, porque eu acho que a educação pode se dar em vários lugares. Mas daí então a gente coloca a criticidade no mesmo lugar da criatividade também, né? No lugar de falta, sim. evidente. Né? Que a escola também, ao mesmo tempo que em algum momento deixa de estimular a criatividade nas pessoas, também deixa de fazer essas perguntas sobre criticidade. Um outro elemento que também me despertou aqui o interesse em saber mais, na verdade não é saber mais, mas é só um pouco mais concordar contigo, né? Além da feature lá, repetir, tem o lance também do acelerar. Isso para tudo, E né? não é uma feature tão usada. Assim, quando você conversa com o pessoal da Google, principalmente, quando eles vão falar, os especialistas da própria Google nesse sentido, não é uma função tão acelerar. Assim, acelerar não é uma função tão usada. Ah, Ela é em alguns contextos. sim. É em alguns contextos. Hoje, por exemplo, uma das sacadas que reposicionou o YouTube na concorrência foi quando você paga o Premium, né? O YouTube Premium, você pode ouvir aquele vídeo como um podcast, né? Porque Sim, você pegar pode só o áudio. baixar, minimizar e continuar ouvindo. Sim. Então, Não assim, precisa ficar, a gente tu está não precisa ficar vivendo com o uma mudança. aplicativo, tu não precisa ficar com o Isso, você está aplicativo vivendo ali aberto. uma mudança multiplataforma. Por exemplo, a gente está aqui fazendo em vídeo, pode estar fazendo uma live e gravar isso no podcast, a pessoa pode ouvir o podcast, pode ouvir a live, pode fazer. Então, assim, a gente fica, sei lá, na minha visão, a gente vai acabar se saturando de informação. E por isso que tem um movimento muito grande de retomada de comportamentos antigos, uma Opa. vibe de comprar disco em vinil, fita Ser, cassete, ser vintage, ser vintage, ser cringe. cringe. Eu sou cringe demais. Adoro, velho. Vai lá do início da nossa conversa que tu falou assim, cara, como é que eu simplifico? Como é que eu Sim, simplifico o que eu quero de informação, o que eu gostaria de ter de informação, ou
entre aspas, consumir a informação desde um livro a música, filme, porque Sim. em tese não é que a gente complicou, mas tem esse boom de quantidade, né, De de coisa, oferta, de oferta. É que na busca por simplificar, a gente complicou porque tem N demandas. Então, por exemplo, eu tenho TDAH. Eu tenho uma dificuldade gigante em ler por muito tempo um livro. Só que, para mim, isso já é um ponto pacífico. Eu não me impuno. O que é que eu faço? Eu leio 3, 5 páginas, 10 páginas, paro e leio de novo depois. E aí eu encontrei uma ferramenta maravilhosa que é um audiobook. Que aí eu coloco, vou trabalhando e vou ouvindo o livro. Né? E encontrei outra ferramenta que é a minha esposa. Enquanto ela lê, ama ler, lê em voz alta, eu ouço. Muito bom. Ela é o meu audiolivro. Né? Mas, Extremamente vintage. Ele é teu audiobook personalizado. Exatamente, nível personalité. mas vamos lá. Então, nessa lógica que o Felipe traz, de simplificar, e eu falei, tu falou que a gente está, né, com essas habilidades, essas competências da criticidade e criatividade em baixa. Isso são as tais das soft skills, não são, Diógenes? Que também é um tema que a gente trabalha muito, né? Fala muito, principalmente, né? E nessa loucura de muita tecnologia, talvez a nova habilidade seja lidar com tudo isso, né? E como a gente lida com tudo isso, né? Então, aqui acho que um ponto de conversa nosso que também seria a tal das metodologias ativas. E aí eu pergunto, né, e um debate que rolou antes também, quais que não são ativas? Por que das metodologias ativas? Então, ela transforma a educação de alguma forma? É algo que a gente tinha deixado de fazer? É algo totalmente novo mesmo, as metodologias ativas de educação? Eu acho que é engraçado que foi no grupo, foi um questionamento, né? O que não é ativo? Exato. O que não é E ativo? aí a minha resposta é sempre simples. Grande parte das coisas não são ativas, a gente é passivo a elas. Tem que Ou ativar. simplesmente acontecem. Por exemplo, o aluno, eu falei, o professor domina 90% da fala em turma. Então, assim, o aluno só ouve, ele é educado entre 200 aspas. Né? Ele é orientado a repetir aquela informação. Então, quando a gente fala de metodologia ativa, é quando eu inverto a lógica da sala de aula. Perfeito. Quando eu coloco ele no protagonismo, quando ele fala e eu oriento, conduzo. Então, assim, nada disso. Metodologias ativas, inclusive no nosso setor de inovação, é você trazer a pessoa que sofre o problema para o protagonismo da sua ideia. É o aprender fazendo. Porque assim, quando você fala do exemplo simples, design thinking, por exemplo, eu tenho entendimento, e aí alguns colegas não concordam, e aí eu acho que a pessoa tem todo o direito de estar errado, né? Eu falo e a pessoa pode estar errada. Pode não, nesse caso ela está errada. É que quando você vai ter uma ideia, quando você vai, assim, montar algo, você tem que estar orientado ao problema de alguém. Então, a gente parte de um ser humano que tem um problema e uma demanda, e você vai gerar uma ideia em cima disso, adequada a solucionar aquele problema. Então, só que você toma, e aí você vai fazer um processo de validação, nesse caso, e essa validação eu trago a pessoa com o problema para opinar, para dizer, olha, funciona, não funciona, preciso disso, preciso daquilo. Na sala de aula, isso também se repete. No relacionamento, isso se repete. Uma metodologia ativa dentro do relacionamento é quando você impõe, normalmente você tem suas vontades, seus costumes, tem sua posição, só que você torna-se ativo ou passivo, trocando de lugar com o outro. Olha, ele tem as vertentes dele, tem as visões dele, e a gente vai combinar juntos, e não eu impondo o que eu quero. Né? Então, assim, metodologia ativa, na minha cabeça, ela se amplia para tudo. Né? Perfeito. E é metodologia ativa de aprendizagem, aprender a conviver, aprender a inovar, aprender a gerar produtos, aprender.
E por isso que tu traz aqueles dois elementos como essenciais para que a gente consiga, então, aprender, né? Que é a tal da ludicidade Sim, e o engajamento. e o engajamento. Perfeito. Não, e isso também, isso te conecta com qualquer tipo de aprendizagem, Diógenes, de Qualquer uma. crianças, de adultos. Para mim, no meu olhar, e aí eu digo como alguém que já deu aula hoje como professor convidado em alguns programas de pós-graduação, mas eu já dei aula em Prograp, por exemplo, que é um projeto de extensão da universidade para o interior, que é em Pernambuco, por exemplo. A aprendizagem de uma criança é orientada a isso, um adulto também. O que vai mudar são formatos, ferramentas. O que vai mudar são detalhes, mas o conceito é o mesmo. Isso deveria ser assim. E você, por exemplo, Felipe, o Cristiano, que trabalha com design thinking, por exemplo, a gente já passou por 250, 300 treinamentos na vida, né, já ministrou um bocado de oficina por aí. A gente sabe que é isso aí mesmo. Quando eu vou fazer uma imersão em um problema, eu tenho que tornar ele extremamente lúcido, né? Trazer ludicidade, ele tem que ser claro, e eu Exato. tenho que participar, sentir aquilo, estar sensível e aberto ao outro. Então, ludicidade e engajamento em qualquer cenário é importante. Eu vou trazer o exemplo mais absurdo possível. Num sistema fabril, né, numa fábrica, se eu não estiver muito claro dos processos que eu tenho que executar como funcionário de uma fábrica, então, ou seja, ludicidade, eu ter claro, olha, essa peça vai aqui, e o engajamento de saber como fazer aquele processo, eu não faço, eu vou ser demitido. A produção para. Então, é uma necessidade clara nossa. Né? Assim, para mim é o óbvio. Vou repetir tanta vez isso hoje. Não, mas por É, favor, a lógica é. é partir deste óbvio, partir das obviedades, partir. E tem uma outra frase muito legal que fala sobre a obviedade, né? Que o óbvio precisa ser dito, né? Porque a gente esquece do que é óbvio, ou melhor, do que é, não sei, me corrija aí, Diógenes, essencial. Porque assim, eu acho que e tem uma reflexão que é mais um pouco além que a gente pode fazer, que é que o óbvio no seu olhar. E por Ok. isso que é necessário educar e mostrar ao outro. Para mim é óbvio. Uhum. Por exemplo, quando a gente está fazendo um workshop de design thinking, por exemplo, eu sempre trago esse exemplo porque assim, para nós é meio óbvio o processo. Para a gente é muito claro. Né? A gente coloca 4 pilares bem simples aí: ideia, né, solução, aí produto, mercado, por exemplo, essa esteira de startups, né? Problema, solução, produto, mercado. Para a gente é meio que assim, é elementar. É o Óbvio. mínimo que a pessoa precisa saber, é o óbvio. Mas para alguém que está desenvolvendo uma solução, um aplicativo, um negócio, enfim, não é. Ele não tem essa lógica. Eu preciso ensinar Então, antes, então. exatamente, eu preciso ensinar o óbvio, eu preciso ensinar ele a enxergar o óbvio. E talvez nesse processo de troca a gente consiga aprender muito mais. Porque eu ouvi de uma pessoa que inclusive é referência nossa, enfim, não quero citar muito nomes, mas é um cara de sucesso, tal, e dono de uma startup absurda, blá, 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 blá. E o cara disse assim: não perca tempo aprendendo o básico com quem não está no mesmo nível que você. Né? Não aceite conselhos de quem não desenvolveu nada além de você. Pelo contrário, eu vou fazer curso de design thinking básico. Eu Sim. vou participar. Eu vou participar de curso de design sprint. Eu faço isso há 200 anos. Mas eu vou continuar fazendo curso básico disso. Básico em gestão de projetos. Básico disso. Por quê? Eu sempre aprendo algo novo. Eu sempre tenho um elemento que eu não me atentava. Eu sempre tenho alguém, um ser humano, o óbvio, que aborda de uma forma diferente e eu só cara, aquele cara ali, ele usou essa ferramenta desse jeito. Talvez seja muito mais fácil para mim. Relembrar o óbvio é a única forma de desenvolver um pensamento crítico e evoluído constantemente. Rever o óbvio, assim, olhar de novo para aquele, como é que eu não pensei nisso antes, velho?
né? Como? Não, essa conversa nossa aqui também está me despertando várias obviedades aí, muitas vezes esquecidas, ou a gente conecta de uma maneira diferente, né, Diógenes, Felipe? Então, às vezes a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre inovação, a gente está falando sobre criatividade, a gente está falando sobre Sim. aprendizado na primeira série, no segunda, terceira, não é série, mas é ano, né? Então, a gente está falando de educação infantil, a criança que enxerga uma coisa e aprende sobre aquilo, mas também do adulto que também enxerga uma coisa e aprende sobre aquilo, e essas questões vão se tornando um tanto óbvias, corriqueiras, fundamentais, essenciais, mas rever isso é fundamental para enfatizar esse processo de aprender sempre, de aprendizado, e daqui a pouco até encontrar novas formas de fazer aquela ação que a gente sempre fez daquela maneira. É que assim, e aí eu acho que é para onde a gente deve voltar, talvez, que é sobre criatividade. Eu brinco com o pessoal que eu acho que, sei lá, acho que o conceito de criatividade está se deteriorando e se tornando mais uma buzzword, sabe? O que é criatividade? Todo mundo é criativo, tal. Para mim, associar ideias, combinatividade, é a capacidade de fazer livre associação, gerando soluções. Isso, para mim, é criatividade. Criatividade é gerar o máximo de atenção possível aos estímulos e conseguir filtrar eles para gerar soluções. Então, criatividade, para mim, é a habilidade de estar aberto a. Perfeito. E gerar uma solução. Porque, assim, criatividade não é você inventar a roda. Criatividade não é ser super disruptivo tal. Não, criatividade é usar os estímulos que você tem à mão, né, os elementos que você tem, a experiência que você tem, o contexto que você tem, para um processo de tomada de decisão mais assertivo. E aí, partindo dessa premissa, a gente não complica tanto a inovação e não complica tanto a criatividade. Porque se eu explicar isso a uma pessoa, como eu estava conhecendo agora, as paneleiras lá de Goiabeiros, que é lá em Vitória, que fazem as panelas de barro ali, extremamente artesanais e tal, se eu mostrar para ela outro elemento e ela for fazer diferente, usando o mesmo elemento que ela tem, a cultura que ela tem, os ferramentas que ela tem, ela está sendo criativa. E ela entende o que é criatividade, que é pegar o quê? Olha, qual é o elemento que eu tenho? Qual o background que eu tenho? O que é que eu tenho à mão? Qual o meu repertório, né? Qual o meu repertório? Tá, agora eu vou olhar para o outro. Tá, o que é que eu preciso? O que é que o outro precisa? Então eu vou usar e aplicar. E aí é criatividade. Que eu brinco com o pessoal que gambiarra não é criatividade, é improviso. Improviso. É improviso. Tu sabe que eu lembro que no mestrado, quando eu fiz em design, eu entrei nessa questão, nessa pergunta, o quanto o improviso está conectado à criatividade. Para mim, não está ligado, não. Porque, agora sim, é um conceito para mim. Mas não está gerando solução, Diógenes. E não aí tu falou... gerando, para mim, não. É o improviso. O improviso pode ser criativo? Pode, mas não é criatividade em si. Eu acho que é um segundo... Porque... É assim, eu vou dar o pior exemplo possível. Levar o computador para casa, ligar na internet e trabalhar em casa. É home office? Não. É improviso. Home office tem método. Okay. Tem condições, tem espaço, tem elementos a serem definidos. É improviso. Sei lá, pegar um fio, ele cortou no meio ali e eu passei uma fita. É uma gambiarra, mas não é criativo. Eu só improvisei. Mas gerou uma solução não disruptiva. É uma solução não disruptiva. Eu peguei. Tá. É difícil, para mim, eu não tenho uma definição clara. É porque eu estou te provocando. Eu estou te provocando porque eu acho que gambiarra é a criatividade, tá? Partindo dessa premissa do que tu trouxe, que nem toda criatividade precisa gerar algo disruptivo. É encontrar soluções para problemas do mundo, né? A partir da livre associação, da combinação. E essa busca pela disrupção que as empresas perseguem, as pessoas perseguem, eu acho um tanto quanto cansativa muitas vezes. Demais. Né? Vamos criar algo totalmente novo, algo que não exista.
Sei lá. E a gente já discutiu isso várias vezes aqui no podcast, com vários convidados também que trabalham com inovação. E a gente acha que daqui a um pouco a criatividade é essa coisa que a gente delega para os grandes gênios. E a gente fica esperando esse grande gênio surgir de novo para criar algo totalmente novo. Vai surgir empresa de criatividade. Tu entende? Sabe? Porque tudo é remix nesse mundo, né, Diógenes? A gente acaba se inspirando na ideia do outro e recriando em cima. E aí, por isso que essa provocação que você fez me fez refletir agora e talvez eu possa mudar de opinião. E daí por isso... gambiarra é criatividade. Beleza. Que eu acho que... Eu acho que assim, vou deixar em aberto. Não, mas eu acho que assim, agora me perdi, mas enfim, a questão é, do ponto de vista de quem? Eu acho que é do ponto de vista do outro, que ele é criativo, tem uma criatividade ali, ou tem uma inovação ali. Porque pro tiozinho na esquina é uma gambiarra, que é um processo para resolução de problema, ele nem sabe se está sendo criativo ou não. Se eu olho, pô, o cara é muito criativo, pô, o cara tá fazendo um negócio aí que eu nunca imaginei. Então acho que é muito do ponto de vista do outro, de entender pela ótica do outro, né? Exato. Mas enfim, eu tô naquela coisa de resolver problema, né? Ali dentro. Eu acho uma observação extremamente válida. E o que eu estou fazendo agora, o que a gente está fazendo juntos, deveria ser o óbvio. Eu defendi, falei uma visão minha, e assim, em menos de 5 minutos eu posso mudar de opinião. Perfeito. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Eu fiz uma. Esse deveria ser o óbvio, talvez. Deveria. Por exemplo, eu fiz uma pós em ciência política. Por quê? Porque eu quis. Eu queria me aprofundar e escolher a pior forma possível, que foi ir para a faculdade. Que para mim é a pior solução possível que eu escolhi. Né? E aí o cara vai, faz um pós, aí eu tinha um pensamento bem clássico liberal, um pensamento muito clássico, assim. E aí eu criticava o tempo todo um pensamento extremo ao outro lado. Sim. E aí você faz assim, pô, bicho, mas eu também estou com um pensamento que é irreal, velho. Não tem como. Não tem como não ter estado ou ele ter estado mínimo em algumas situações. E aí, o que é que eu faço? Aí vou para o caminho do meio. Sim. Aí por isso que eu digo que eu sou odiado por gregos e troianos. Né? Porque eu digo assim, gente, olha, tem essa relação aqui, o Estado é importante em N contextos, mas ele também não pode impedir que se avance outras demandas. Então, assim, eu tenho que ajudar tendo porta de saída. Eu não posso comemorar a dependência das pessoas. Eu tenho que comemorar que elas não precisem mais. Mas elas precisam ser assistidas. E para mim não é um dilema. É um ponto pacífico. Mas parece que para as pessoas é um dilema. É uma coisa absurda. É uma forma de pensar que foge ao consenso normal. Então, assim, eu acho, por exemplo, política, para adotar a gente seguir nessa linha, deveria ser a arte de você procurar as melhores soluções para a convivência humana, né? Mas virou disputa de monopólio de valor. Eu sou de esquerda, eu tenho um monopólio do valor. Eu sou de direita, eu sou um monopólio do valor. Pegando o pior exemplo de um lado e do outro, só para desclassificar. Tu sabe que eu gosto muito de, nas aulas ali, nos workshops, fazer o famoso check-in, check-out, né? E eu no check-in eu sempre busco, quando é uma disciplina que vai ter uma recorrência, um número maior assim, de encontros, eu tento trazer a cada check-in uma pergunta diferente. E uma delas eu faço assim, qual foi a última vez que tu mudou de opinião? Sim. Né? Eu não teria problema nenhum em mudar de opinião. E assim, eu não tenho problema em nada de mudar de opinião. Nada. E sabe que uma outra pergunta que parece ser tão simples e me assustou numa última disciplina que eu dei, que o pessoal se embananou, não veio muitas respostas, veio 2 num grupo de 15, que é quando é que foi a última vez que tu fez algo pela primeira vez? Parece ser tão simples, né? E aí a gente volta um pouquinho àquela fala da criatividade. Então, enquanto tudo isso está conectado... Mas é porque fazer algo pela primeira vez, voltar a fazer algo, tentar fazer algo pela primeira vez, é desconfortável. E o ser humano, por natureza, ele não está querendo desconforto, ele quer conforto, ele quer estabilidade, ele quer segurança, ele quer algo que nos coloque.
né? Mas é que o pessoal, tu não entende que às vezes é o pessoal que não pensa que uma coisa tão simples ou tão pequena já é algo pela primeira vez, que é ler uma página de um Mas livro. é simples para quem? Sim, Entende? sim. A gente volta àquela questão. É simples para quem? É óbvio para quem? E aí a nossa função como professor é pegar e mostrar por quê. Mostrar uma ótica e provocar a pessoa a pensar. Ó, cara, deixa eu olhar aqui por aqui. Vamos lá, vem comigo. Deixa eu pegar você na mão. A questão é que é difícil, às vezes, as pessoas estarem dispostas a pegar pela mão. Para mim, ser professor é um sacerdócio nesse sentido, que não é para todo mundo. Exato. Hein, Felipe? É sacerdócio mesmo. Mas talvez também tenha que rever as perguntas que a gente faz para o outro, né? Porque, por exemplo, essa É. pergunta, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Total subcriativo, total conecta com a nossa criança, aquela criança que vem ao mundo e vê tudo pela primeira vez. Então, tudo é novo para ela e ela só aprende, só aprende, só aprende. Mas em algum momento da nossa vida a gente começa a ver as coisas em repetição. Eu já vivi eu já vivi esse momento, eu já estive neste lugar, eu já conversei com essas pessoas, né? Eu já li um livro, então talvez a lógica do ler um livro, né, uma página é algo diferente, mas é o ler livro, entendeu? Aí Eu só talvez a fico pergunta seja preocupado porque a gente quantos vai livros, né? misturando, a gente vai misturando conceitos, porque e aí eu acho que é uma discussão que eu tenho com vários colegas. Eu disse assim, tá, a gente está discutindo sobre o que agora? Uma reflexão filosófica sobre? Beleza, então a gente pode pirar junto, tá? Então, assim, ó, a vida é inédita, cada encontro é único e especial. O cara que bebe agora o primeiro copo de café, diferente do segundo, né? A experiência é única, ela é irrepetível, ela é tal. Aí você vai pegar uma visão utilitarista, você vai pegar uma visão kantiana, você vai pegar a hegelerista. Então, enfim, só que a solução prática, a reflexão prática sobre o dia a dia é sobre o óbvio e não está se perdendo nos questionamentos. Por isso que me cansa, às vezes, o excesso de questionamento, né? O excesso de perguntas, o excesso de... Não, tudo bem, eu tenho que ter alguma resposta, pô, pelo menos alguma resposta. Eu tenho que ter um norte. Porque se a gente passa... Imagine o seguinte, a gente que trabalha... Eu sempre volto para esse exemplo porque é da área da gente, mas, enfim. Em inovação, já imaginou se a gente ficasse nas perguntas? Velho, não tinha nada, não tinha geração de produtos, não tinha geração de solução, nada, porque ficava perguntando por quê, e não gera solução. Por isso Né? que a gente faz só 5 porquês, né, cara? A gente chega ali na essência do problema, mas assim, para com o porquê de vez em quando, em algum momento para, né? E na própria vida da gente, a gente tem que parar um pouco por quê? Porque, assim, Claro. por exemplo, eu fiz uma formação psicanalítica, que não uso, Uhum. porque, para mim, é um aprofundamento desnecessário sobre o sofrimento humano. Então, assim, foi pela culpa da sua mãe, no momento, babá, babá. Não, querido, não. Olha, eu tô com depressão, beleza. Transtorno depressivo é um transtorno, tem mapeamento, etiologia, tem todo o mapeamento. Beleza, qual o tratamento? Esse, beleza? Beleza, pronto. Começo, meio, fim, vai. Que é uma visão mais voltada à terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho TDAH. Não, mas é porque blá, 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 é um comportamento que surge, blá, blá. Não, TDAH é uma desregulação de 4 áreas do cérebro. Córtex pré-frontal, sistema límbico, glândulas basais, né? Tá, beleza. Tá, como é que eu resolvo? Terapia treinada, com foco na TCC, medicação e prática de atividade física e nutrição. Pronto, é isso aí. Velho, não tem que inventar a roda. Não tem que inventar a roda. Eu digo sempre que eu não tenho receita de bolo. Eu não tenho. Não tenho uma receita de bolo. Mas eu tenho uma rota. Ó, é essa aqui. As adaptações que você vai fazer, as mudanças que você vai fazer, aí a vida é sua, estrague como quiser. Né? E a tua roda, e é a tua roda essa, né? Sim, aí, velho, ó, te dei um caminho, tá aqui, velho, faz. Aí tu vai encaixar na tua realidade, no teu contexto, na tua experiência, no teu background, tudo isso. Não me interessa. Eu estou dando um caminho, não uma fórmula de bolo, porque não existe fórmula que sustente todo o comportamento humano e todas as relações.
cada ser humano é particular, é individualizado e é único. E é Por isso que não único. tem como padronizar. Exatamente. E aí você Partimos da falou... criatividade para a filosofia, olha aí. Não, mas eu acho que elas andam juntos, porque é a partir da filosofia Sim. que a gente começa a criar os conceitos também. E aí tem esse conceito que a gente está falando aqui, né, de que a gente vive as coisas sempre pela primeira vez, é do Heráclito, quando ele diz: nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda Sim. vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Enfim, a gente se transforma a cada segundo, a cada momento, a cada futuro que chega. Na verdade, antes eu queria conectar também com a questão dos futuros, né? A gente, assim como a gente tem vários tipos de formas de aprender ou de perfis de aprendizado, que você citou ali a partir da pesquisa, o relutante learning, o cetical learning, o Sim. digital learning, a gente também tem as orientações das pessoas em relação a presente, passado e futuro, e como cada uma enxerga essas temporalidades, né? Como cada um se relaciona com o tempo, com a criatividade, Sim. enfim, com as coisas da vida. E é por isso que a gente precisa entender, se entender principalmente, né, Diógenes, para encontrar a nossa receita do nosso bolo, né, para a gente poder fazer girar a nossa roda e não querer que com a minha roda você também saia girando por aí da mesma forma que eu, porque isso E é quase... principalmente está disposto a mudar a nossa receita. Então, isso, que a gente falou sobre isso, né, sobre a habilidade de mudar de opinião, de aprender, reaprender, e então poder mudar de opinião e mudar Sim. sempre, né? Estar sempre mudando e aprendendo, principalmente, né? Não mudar por mudar, porque eu acho que isso também não sei se faz tanto sentido assim. Mas olha aí, ó, falamos de soft skills, falamos de obviedades, algumas obviedades, falamos de educação, acho que tudo gira em torno da educação, não é mesmo, Diógenes? E desse super desafio que é transformar a escola se reinventar nesses tempos que a gente está vivendo agora, e nós dois, e nós três, né, Felipe, você e eu, como professores, eu ia dizer bons professores, eu não sei se somos bons professores, mas como professores que somos, podemos ter o privilégio de poder discutir sobre isso também nesse fórum aqui. Eu acho que isso é bacana. Diógenes, para a gente encerrar, o que faltou a gente falar? Acho que a gente falou bem sobre todos os aspectos. O que eu acho que eu vou reforçar de novo parta do óbvio, parta dos questionamentos que são fundamentais para a sua vida, para que você tenha a habilidade de gerir a vida que é sua. Porque a gente não adianta tentar padronizar os valores e gerar esse monopólio que eu sempre digo, que é o monopólio da virtude, o monopólio do valor, de forma destemperada e sem refletir sobre o básico mesmo. Tá, como é que a gente, qual é o nosso papel? Em vez de estar falando dos governantes, tal, do papel deles, o que ele faz, o que ele deixa fazer, tá, qual é o teu papel? O que é que você tem feito? Tá cumprindo o teu? Beleza. O coletivo, o teu coletivo, quanto você consegue impactar aquele meio? E assim a gente vai evoluindo. O quanto você se deixa afetar e afeta o mundo. O quanto você, quem tem uma visão mais religiosa, eu digo sempre que assim, o quanto você pede milagres, pede intervenções divinas e o quanto você é o milagre do outro, a intervenção divina do outro, e até Uau, que velho, momento você é o pesadelo e o inferno do outro. Ai, que lindo. A Né? primeira parte eu achei lido, né? Mas a segunda parte é fundamental também entender. Porque assim, até que momento você é um milagre do outro, você é a intercessão do outro. Esses dias a gente tava, eu e minha esposa vindo, tava num parque aqui, tava lá em Vitória, e aí tava difícil de pedir Uber, porque 3 quilômetros subindo, tal, enfim. Aí dois policiais estavam de viatura, aí pararam e perguntaram a gente se estava com alguma dificuldade, precisando. Eu disse, olha, tá dificuldade de pegar Uber, mas daqui a pouco a gente pega aqui. Não, então a gente dá uma carona para vocês. Eu fiz um tour, né, de viatura, Que bacana. né, descendo, aí fui até um lugar, assim, foi massa, porque saiu do bairro, me levou até uma área, eu e minha esposa, mais fácil de pegar o Uber lá e fora do bairro, porque o bairro que a gente tá, que fica esse parque, é um bairro um pouquinho pesado.
E a gente queria muito ter uma vista dali, enfim. Quando a gente chegou nesse local, que saiu do carro, não deu. Um minuto depois, passou um senhor com um carrinho de, de recicláveis, né? E aí ele pegou e pediu um cafezinho, pediu dinheiro para comprar um café e um pão. Aí eu olhei para a mulher, ela pegou, aí foi lá dentro da padaria. Aí comprou 4 pães, comprou um almoço, comprou uns negócios, uma coca, tal, entregou. Esse homem começa a chorar, aí deu o endereço dele, dizendo, olha, quando quiser, não tem muito não, mas tem um cafezinho lá em casa, tal, e tal. E esse senhor saiu chorando e a gente chorando junto dentro do Uber, a gente conseguiu pegar. Por que eu estou contando essa história? O PM, o sargento e outro cabo que estava do lado, foram o nosso milagre enquanto a gente não conseguiu descer da serra, né, ficaria ali imóvel sem conseguir fazer. A gente foi um milagre desse senhor que queria só um pão e ele saiu com uma feirinha. Esse senhor tentou ser o nosso milagre. Ele provavelmente vai ajudar. Então, assim, há um impacto da forma como nós agimos na vida do outro. Só que a gente acaba sendo um inferno na vida das pessoas também, com o nosso egoísmo, com nossas atitudes, com nossa incapacidade de gerir nossos impulsos. Então, se você, para quem está escutando, reflita se você está sendo um milagre ou um inferno na vida do outro. Se você não crê em nada, pelo menos encare de forma não religiosa, mas prática. Até que momento eu estou impactando de forma positiva ou negativa na vida do outro, né? Me preocupando com o futuro do Brasil e não consigo mudar a minha rua. Não consigo fazer nada pela pessoa mais próxima a mim. Questionando as decisões do governo, mas eu não consigo ter a capacidade de ajudar alguém próximo a mim, onde eu deveria tomar vergonha na cara e começar a mudar daqui, né? Começar em mim, a gente vai transformando a realidade, possibilitando outras transformações. Partindo desse óbvio, a gente constrói uma realidade melhor, constrói a possibilidade de um futuro um pouco menos pior. Que a tendência nossa é ver uma sociedade cada vez mais individualizada, menos capaz de ser sensível e muito distante de 2 conceitos tão fundamentais que é moral e ética. Moral, eu decidindo comigo o que eu vou fazer e o que eu vou fazer se ninguém estivesse me olhando. Moral, sou eu decidindo comigo o que eu vou fazer, mesmo que ninguém estivesse me olhando. O que é que eu faria? A única coisa que eu poderia fazer. Isso é moral. E a ética sou eu com você decidindo como a gente vai conviver. Quais são os acordos sociais, quais são os contratos que nós vamos estabelecer para uma convivência pacífica, equilibrando os valores, equilibrando a moral e fazendo com isso uma sociedade um pouco menos distante do outro. Se a gente conseguir fazer isso, já está partindo do óbvio. Perfeito. Turma, não sei vocês aí em casa, no seu trabalho, no carro, onde estiver ouvindo, mas eu me emocionei com essa história do Diógenes e a gente encerra por aqui. @ Partido do Óbvio, lá no Instagram, para você continuar trocando ideia com o Diógenes Nascimento. Também no @ Desvendando o TDAH, onde ele fala sobre o transtorno, vários conteúdos, várias informações sobre isso, de uma pessoa que tem o transtorno e pode, então, falar da sua roda, da sua roda ficou estranho, né? Da sua receita de bolo. Essa ficou bem ficou estranho. bem estranho, mas enfim, quer saber da E roda a do gente tem um programa de Diógenes? mentoria no Desvendando TDAH, né? Um programa que um processo que acompanha as pessoas com TDAH, né? Dando instruções, gerando rotina e micro hábitos para ajudar a lidar melhor com esse transtorno que afeta tanto. Exato. Isso. E também, né, se quiser curtir a conversa, volta lá no episódio 17, também ouça de novo, junto com a Mini Cacheiro, a gente falou sobre o TDAH, ficou uma conversa muito bacana. Rock Night também no Instagram, rn.conversas. Diógenes, feliz demais com o teu papo, muito obrigado, valeu demais. Felipe, muito obrigado também. Fique com Deus. Felipe, tu queria falar alguma coisa aí, te interromper? Manda teu recado final aí.
Também fica um pessoal visitar e lembrar aí, é um dos primeiros, não vou lembrar agora exatamente qual o número do episódio, que a gente gravou também com o Georges e também com a Mini, no qual a gente falou sobre amor, não foi? Amor, reciprocidade, sentimento, que ele foi bem bacana também, vale a pena revisitar. Filosóficas e práticas sobre o amor. Então, eu falei que ele era a prata da casa, já está aqui então com nós, já pode pedir música, já é o terceiro programa. Bota aí um brega bem arrochado. Yeah! Reginaldo Rossi, de preferência. Valeu, turminha. Até o próximo programa. Obrigado, Diógenes. Valeu. Valeu.